E vamos lá, galera, qual é a finalidade da aula de hoje? Uma aula de extremada importância. Em quaisquer unidade que vocês estejam, essa aula ainda não foi dada, que vai ser a parte de função de primeiro e segundo grau. Deixa eu bater um papo com vocês, por quê? Mesmo que vocês já tenham visto conjuntos, eu já dei conjuntos em Brasília, em Anápolis, já acho que trabalhei com conjuntos, não sei se o Betinho já começou aqui em Goiânia também, né? Mas o mais importante, a definição de função, vocês ainda vão aprender o que é função injetora, bijetora, sobrejetora, função par, função ímpar, crescente, decrescente, não se apavore. Mas como eu quero dar essa aula para todos os alunos da unidade toda, das unidades presenciais e também do nosso EAD, eu vou explicar para vocês hoje a parte que permeia a física inteira. Mas física? Mas aula de matemática? Sim. Função de primeiro e segundo grau, ela está escondida em toda a física. Por isso que eu quero que os meus alunos apliquem o aprendizado e o conhecimento de física, de matemática dentro da física. Por exemplo, eu vou colocar algumas equações aqui já. Tem muita gente que vai fazer o raciocínio só físico, e eu não quero isso. Então a Jéssica está aqui e a Keren está aqui me vendo. O mais importante, o que é a física, gente? A física é o quê? São fenômenos que você analisa e monta por equações. Essas equações são matemática. E praticamente a maior parte das equações tem variáveis em primeiro grau, tá? E isso tudo vai mostrar o que são funções de primeiro grau. A aula de hoje vai abrir o que para vocês? Você já ouviu falar em geometria analítica, Keren? Já ouviu falar em geometria analítica, dona Jéssica? Em geometria analítica tem estudo das retas, não tem? Hoje vocês já vão saber tudo de reta. O que é reta paralela, perpendicular, por que tem interseção de reta. Mas, Glauco, a matéria é função primeiro grau? Sim, e vocês vão ver a importância de misturar isso tudo, tá bom? Aqui você tem uma maneira correta de você entender que é uma função de primeiro grau, mas uma função. Uma função, galera, é o quê? Esse f não é de função em si, é de uma lei de formação. Por exemplo, esses dois pontos é definida conjunto de partida reais, conjunto de chegada reais. Então, para que eu comece a trabalhar com essas funções de primeiro grau, nós vamos dar como abrangência o maior campo numérico que você tem, que é o campo dos reais. Lembrem que o maior campo, na verdade, é o campo dos complexos. Você tem naturais, você tem os inteiros, você tem os racionais, você tem os reais e você tem os complexos. Mas os complexos não são representações gráficas. Glauco, mas eu tenho no números complexos o plano de Argand-Gauss. Sim, mas ali ele não representa valores reais. Então, as funções, para serem representadas via gráficos do produto cartesiano, são funções de reais em reais. Então, hoje nós vamos brincar, vamos bater um papo a respeito disso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, isso aqui é uma lei de formação. Ou seja, a função tem uma forma geral dela, ax mais b. Vou dar alguns exemplos aqui, só para vocês visualizarem. Aqui, galera, eu estou colocando alguns exemplos para vocês verem o que são funções de primeiro grau. A primeira coisa, ser uma função do primeiro grau, é porque a nossa variável x está elevada à primeira potência. Então, antes de ter uma pergunta bizonha, se tiver elevado à segunda potência, isso aqui já não é uma função de primeiro grau, porque o grau da minha função é dado pelo expoente, pelo maior expoente da variável em questão. Então, aqui são exemplos de função de primeiro grau. Então, está aqui elevado à primeira potência. Já nós vamos entender o que é o A, o que é o B, com tranquilidade, não é agora não, vamos com calma. O que eu quero só mostrar para vocês, galera, é o seguinte, repara que tem uma brincadeira aí, a galera que já teve aula comigo, eu pus alguns campos de partida diferentes. O que é isso? Aqui a função é de reais em reais, então quaisquer valores que você pensar, você pode atribuir para valor de x. Lembrando um detalhe, vamos colocar isso aqui. Tá? Isso aqui não seria nem a minha função da aula de hoje, mas eu estou explicando para vocês. Para que quem tem aula em Manaus com o Major Jefferson, tá? Ou em Anápolis com o Betinho, ou comigo, ou em Goiânia, Brasília, vai aprender isso. Ó.
Aqui, galera, só para vocês entenderem essa nomenclatura, o que é esse f de lei de formação? Você vai pegar um x do conjunto de partida, esse x será aplicado nesta lei de formação e esta lei de formação formará um valor do y. Por isso que você tem essa simbologia, dessas injeções, dessas aplicações. Essas setinhas significam injeções. Esse campo, esse conjunto está recebendo uma injeção do outro conjunto. Então, cada flechinha chama-se injeção. Então, o que eu faço? Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem aqui. Ó, se eu peço para vocês o f de 5, prestem bem atenção. O que é o f de 5 olhando nessa expressão? Primeiro pega, 5 está dentro dos reais? Sim. Então, 5 pode ser injetado nessa função. O que você vai fazer? Você vai pegar o 5 e trocar nessa posição do x. 2 vezes 5, 10. 10 mais 3 vai dar quanto? 13. Isso quer dizer que quando x foi 5, o y vale 13. Isso te dá um par ordenado 5 e 13. Ou seja, 5 estava no conjunto de partida, você aplicou o 5 naquela lei de formação e produziu a imagem 13. Por esse motivo, você tem f de, não é de função, é f de formação, ou seja, o y é formado por meio do x. Um outro exemplo, se eu quiser calcular o f de menos 2, o que eu vou fazer? Menos 2 está aqui dentro do campo dos reais? Está. Então, basta trocar na nossa lei de formação. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 3 dá menos 1. Conclusão, eu tenho um par ordenado, menos 2 e menos 1. Quer dizer que sai o 5 produz como imagem o 13. O menos 1 produz como imagem o menos 1. Então, só para vocês entenderem o que é, por enquanto, essa brincadeira. Vem para o desenho de baixo. Repara que muita gente fala que o f de 5 é trocar o x por 5. Que o f de 2 é trocar o x por 2, dona Keren. Mas vamos lá, se eu peço para você aqui agora o f de 3. Primeira coisa, 3 está aqui dentro? Está. Se 3 está aqui, ele pode ser aplicado na lei de formação. Menos 3 mais 5 me dá 2. Conclusão, quando o x for 3, o y vai valer 2. Ponto. Agora, olha um detalhe. F de menos 1. Muita gente trocaria o menos 1 aqui dentro. Está errado, porque o menos 1 não foi ofertado no campo de partida. Porque esta função só é definida em naturais e em reais, ou seja, os valores de x que eu te entrego estão no conjunto de partida. Então, se você não olhar isso, você dança. Muito aluno, se eu colocasse uma questãozinha dessa da prova na PrEP, muito bizonho, colocaria que o f de menos 1 era menos 1 vezes menos, dá mais 1, aquela fé da matemática, com mais 5 dá 6. E não é a verdade, ele não existe. Por que o f de menos 1 não existe? Pois menos 1 não pertence ao conjunto dos naturais. Então, vamos começar a entender direitinho essa brincadeira de lei de formação. Por isso, que você tem sempre, a primeira coisa que você tem que olhar, não é a lei de formação, é a definição da função. Eu até brinco, galera, e é um linguajar que com certeza a Jéssica já ouviu e a Keren também, quem vê cara, o quê? Não vê o quê? Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Então aqui, galera, como eu sou um homem romântico, né? Isto aqui é o coração da função. Isto é o coração. Não é isso, não. Isso aqui é só uma maneira de como calcular o valor do y. Mas eu preciso saber o valor de quem, gente? Do x. Ah, calcula o y. Me dá quem primeiro? O x. Aí você pede, hoje nós estamos vendo a guerra aí da Ucrânia com a Rússia. Não, manda a Ucrânia soltar uma bomba atômica na Rússia. Mas ela não tem bomba atômica, arsenal atômico, então não adianta. Não adianta você querer fazer alguma coisa que você não tem. Então, é aquele negócio, não, eu vou combater usando, sei lá, um tipo de armamento. Não, não tem, você não tem aquele armamento, então não sonha. Vamos dar um exemplo? Não adianta achar que você vai passar na PrEP sem estudar. É besteira, não existe. Então, quem vê cara não vê o quê, gente? Então, mais importante de uma função é o campo de existência da função. E tem gente que só olha para onde? Para a lei de formação. Então, vejam bem,
A lei de formação de uma função do primeiro grau é a variável em primeiro grau. E o domínio e a imagem, que é o campo de existência que vai dizer quais são os valores de x e o y que eu vou usar. E aí tem o primeiro peguinho da aula de hoje, nós vamos ver. Como é que vocês já ouviram falar, Keren e Jéssica, como é que é o gráfico de uma função de primeiro grau? É o quê? É uma reta. Vamos mostrar que é uma mentira. Aí você fala, como é que é, Glauco? Não é uma reta? Porque vai depender do campo de existência. Isso nunca caiu em prova. Se cair em prova, arrebenta o candidato. Mas, Glauco, a função do primeiro grau não tem como gráfico uma reta? Não. Uma reta é gráfico de uma função do primeiro grau, mas nem toda função de primeiro grau é uma reta. Eu vou repetir. Aí o cara vai pegar o livro agora e vai falar assim, Glauco, tá falando besteira. Não é possível não, porque toda reta... Joga no Google lá, joga no Google, quer ver? Faz isso, pesquisa. Teima com titio, Glauco. Joga lá no Google lá assim, aquelas perguntas ridículas, vai estar... A resposta que mais aparece, né? Função de primeiro grau tem como gráfico o quê? Vai aparecer uma reta. Google, burro, vamos ensinar para o Google, né? Você fica Google aí, vamos lá. Então, repara, vamos falar disso hoje. Nem toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta, e vocês vão aprender. Então, tica aí esse detalhe. Se eu fizer aqui, vamos lá, se eu fizer isso aqui agora, Keren, se eu pedir aqui f de menos 4, repara o seguinte, muita gente pensa que o f de menos 4 é só trocar o x por quanto? Por menos 4. Primeira pergunta, menos 4 está nos reais positivos? Não, se não está, f de menos 4 o quê, senhores? Não existe. Então, cuidado de falar que o f de menos 4 é trocar o x por 4, pelo amor de Deus. Isso não é só para função primeiro grau, quaisquer funções que você imagine. Agora, f de 2, Jéssica, 2 é real positivo? Se 2 é real positivo, eu posso aplicar ou não na lei de formação? Então, vai ficar menos 3 vezes 2, dá menos 6 com mais 6, 0. Então, são detalhezinhos que a gente só estou brincando com vocês, tá? Se eu colocar aqui embaixo, f de menos 1, menos 1 é inteiro? Sim. Se menos 1 é inteiro, 4 vezes menos 1 dá menos 4, com mais 5 dá 1. f de 1/3. 1/3, senhores, é inteiro? Não, 1/3 é fracionário. Conclusão, isso aqui não existe. Então, chega dessa brincadeirinha achar que f de 1 é trocar o x por 1. Vala, acabou. Então, lembrem, quem vê cara, não vê o quê? Coração. O que é o mais importante de uma função? Me deu o conjunto de partida e me deu o conjunto de chegada. A lei de formação é apenas uma continha que você vai fazer para saber como que eu calculo meu y sendo dado x. Mas primeiro, eu tenho que saber o valor do x. Por isso, x é domínio, ele que domina o valor do y. O x é aplicado na lei de formação e a formação me produz a imagem. Por isso que eu falo x aplicado na lei de formação me produz o y. Por isso que se fala que y é formado pelo quem, senhores? Pelo x. E por isso você usa que y é igual a quem, senhores? F de x. Esse é o motivo disso aqui. Tamo junto? Isso aqui é o jeitão da função primeiro grau. Vamos procurar a função primeiro grau na matemática e na física, antes de a gente começar a matéria? Vamos ver agora, vou pôr o número aí para vocês verem, uma observaçãozinha. O tópico seria 1.1, presença da função do primeiro grau ao longo do nosso ensino em física. Só para vocês verem a brincadeira aqui. Quer ver? Você tem no MRU, S em função do tempo, S0 mais VT. Olha lá, senhores. Está aqui o tempo. Repara, eu não vou dar aula de física, mas aqui você vai calcular o espaço em função do quê? Do tempo. Ou seja, você pega um certo tempo, aplica na equação de formação e calcula o espaço. Ok, senhores? Tempo produzindo o espaço numa lei de formação que vocês têm aqui. Beleza? MRUV. Ó, V em função do tempo. V0 mais AT. Função também de qual grau, senhores? Primeiro grau, onde eu aplico o tempo na lei de formação e calculo uma certa velocidade, ou vice-versa, para calcular eu te dou um certo espaço e você determina o tempo, tranquilo. Isso na cinemática. Olha agora, na hidrostática.
na parte de pressão efetiva de um fluido a uma certa profundidade. Pressão atmosférica mais dGH. De novo, olha que coisa linda. O que essa equação está me mostrando? Que nós vamos aprender em física que a pressão numa certa profundidade depende de quem? Da profundidade. Porque densidade do fluido é uma constante, gravidade é uma constante e a pressão atmosférica do local é uma constante. Ou seja, a pressão só depende da profundidade que está elevada aqui à potência. Primeira potência. E é a mesma coisa de eu falar AX mais B. Está aqui, está aqui. E a variável está no H. E as pessoas não percebem isso. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. Vamos continuar brincando. Na termologia, olha só, em dilatação, que nós vamos falar. Você fala, caraca, eu não tinha visto isso. Comprimento final é igual comprimento inicial mais comprimento inicial, alfa, variação da temperatura. E olha que coisa bacana. Olha que é a variável aqui, senhores. O comprimento final de uma barra depende do seu comprimento inicial mais a variação do comprimento. E essa variação do comprimento depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e de quem, ó? De um gradiente de variação de quê? Temperatura. E quanto maior a variação de temperatura, mais cresce ou mais contrai. De novo, uma função de qual grau? Primeiro grau, do mesmo jeito. Só para vocês terem uma noção. Isso vale para comprimento, volume, área. Se eu colocar agora aqui outro detalhe, vamos lá. Na calorimetria, que calor recebido por uma certa massa é mc, variação da temperatura. E esse calor também está em função da variação da temperatura, que está elevada à primeira potência. Mais uma função de primeiro grau misturada. E nós vamos aprender a diferença quando é que é uma reta ou não. Mas nós vamos aprender? Aqui é uma reta. Então, todas as análises gráficas dessas matérias, de MRU, MRV, na hidrostática, na dilatação e na calorimetria, serão sempre análises lineares de retas. Pronto. E aí a pessoa nem está entendendo o que está fazendo. Mas vamos lá, tem mais, só de curiosidade. Tem mais. Olha uma coisa interessante aqui na eletricidade. Olha aqui, galera. Outra, é na matéria de eletricidade de geradores. A equação da DDP no gerador. Força eletromotriz menos R vezes I. O E é uma coisa constante, o R também é uma coisa constante, e a DDP que sobra no gerador depende da corrente que está elevada a qual potência? A primeira potência. E como é que é o gráfico característico de um gerador, para quem estudou? Uma reta também. Pronto. Então isso aí é só para eu convencer vocês do tanto de coisa que a função do primeiro grau se apresenta e vocês não têm nem noção da importância e acham que função de primeiro grau é AX mais B. Bebezinhos, tá bom? Ou que aqui é a fórmula do sorvete, né? Ou vi vovó atrás do toco. Ó, Deus o livre, tá bom? Mais um quadro, Rony, deixa eu colocar aqui o número aqui, quer que você possa printar pra gente. Quadro número 2, por favor. Só precisa que você me dê o ok aí quando der o print. Beleza? Obrigado. Por enquanto, Jéssica e Keren, estão percebendo como é que a função do primeiro grau aparece em vários lugares? E às vezes a galera não vê isso. E aí você está estudando isso aqui, ó, e nem entende que a análise fica mais fácil usando a matemática do que o quê? A física. Ou então, vai estudar pressão efetiva hidrostática. Aí não vamos falar que o D vezes G, o coeficiente angular, fala, caraca, então é a taxa de crescimento. Vamos bater um papinho agora, beleza? Então, vamos começar agora realmente o estudo da função do primeiro grau. Agora, beleza? Aqui foi só uma curiosidade para vocês a respeito que nós vamos aprender ao longo dessa manhã, beleza? Vamos começar agora
o estudo da função primeiro grau. Então aqui foi só o quê? Um alerta para vocês sobre onde a função do primeiro grau está escondida e vocês não percebem que ela está. Agora vocês vão entender, galera, que eu vou fazer de um jeito muito diferente do que vocês estão acostumados a trabalhar, tá? Lembrar o seguinte, a partir de agora, para que vocês entendam, a nossa matéria vai estar em cima de um... Lembra que eu falei que nem todo gráfico de função do primeiro grau é uma reta? Já já eu vou explicar melhor para vocês, ok? Por isso, olha aqui que eu estou colocando, para f o que significa isso aqui, gente? Ó? O que significa que eu estou colocando lá? Para quem? De quem em quem? De reais em? Ou seja, eu posso usar qual número que eu quiser? Qualquer um. Então, eu posso usar qualquer número que eu quiser na minha lei de formação. Então, por enquanto, vamos falar que é de reais em reais, ou seja, quaisquer valores de x. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar duas funções e nós vamos analisar cada uma das duas funções. Lembra que nós vamos analisar, não vai haver decoreba. Eu quero que vocês concluam aqui com vocês. Eu até estava brincando lá em casa, eu quero fazer dois aqui, ó. Fazer para vocês do jeitinho que eu fiz aqui em casa, ó. Ó, eu vou te entregar... Opa! Perdão. A primeira função vai ser f de x 5x mais 10. Lembra que eu falei que ela é de quem em quem, gente? De reais em? De reais em reais, tá? E a outra função vai ser essa aqui, ó. Ó. Então, nós vamos fazer uma análise sem explicar bulufas nela, sem explicar bulufas. Lembra que a nossa função tem como lei de formação f de x é igual a ax mais b. Então, por enquanto, só olhando para cá, cara crachá, mais nada. Olha só, análise. Aqui e aqui. Galera, olhando para cá de forma bem simples, quanto vale o A nessa função? Vale quanto? 5, porque o A é quem está junto do x, nem sabe o que é o A, e o B vale quanto? 10, beleza? Na outra função, quanto vale o A, gente? O A vale quanto? Menos 2, e o B vale quanto? Pronto. Não falei nada, não citei nome nem nada, tá? Alguém me perguntou, existe funções que o complexo pode ser domínio? Não, não existe função nenhuma com campo de domínio reais complexos. Não existe porque você não representa, Arthur, gráficos, ok? Então não existe nenhuma função. Porque quando eu colocar um número imaginário, por exemplo, menos raiz de 1 ou i, eu não tenho como mais representar nos eixos x, y. Então não há nenhuma função cujo domínio esteja no campo dos complexos, ok? Então olha só, primeiro só achamos o a e o b, mais nada. Agora o que eu quero fazer? Vamos fazer o gráfico dessa função? Vamos brincar, fazer o gráfico. Lembra que o gráfico é de quem? De quem em quem? Jéssica e Keren? De reais, hein? Então eu posso chutar qualquer valor? Posso chutar, só não posso pegar números complexos. Eu falei que não existe os imaginários. Então vamos chutar quaisquer valores que eu possa imaginar. Quer ver? Vamos fazer aqui um desenho. Ó. Se... Eu vou dar uma dica para vocês, só um detalhezinho, olha lá. Peguem logo essa dica minha para vocês sempre poderem fazer um gráfico perfeitinho, sempre. A dica não é fazer o desenho não, tá? Calma. Você não precisa nem fazer o desenho, mas a dica é fazer o seguinte. Ó. Sempre, se é uma função do primeiro grau, e vocês um dia acharam que é uma reta, o que é fazer um gráfico? Chuta valores de x e calcule valores de y. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Os gráficos serão representados nos nossos eixos cartesianos. Ó.
nos eixos cartesianos y e x. Então, o que eu sugiro que a gente faça? Vamos fazer uma curiosidade. Sempre descubra em qualquer função que você for analisar, onde o gráfico cortará ou interceptará o eixo do x e o eixo do y. Sempre. Dica do titio Glauco. Toda função exponencial, função primeiro grau, segundo grau, modular, trigonométrica, sempre tentando buscar onde corta o eixo do x ou y, onde tenta tocar. Porque algumas funções como exponencial e log não tocarão um dos eixos, elas são assintóticas. Nós vamos aprender isso. Então, repara, uma coisa que a gente aprende é que todos os pontos sobre o eixo do y tem x igual a zero. Então, olha uma coisa que você vai fazer. Você vai escolher um ponto que tenha x igual a zero e um ponto que tenha y igual a zero. Um ponto que tenha x igual a zero e um ponto que tenha y igual a zero. Sempre desse jeito para ficar mais fácil. Então, vamos lá? Você está querendo descobrir aqui, quando o x for zero, quanto é que vai ser o y? Pega o zero, zero está dentro dos reais, aplica o zero na lei de formação. 5 vezes zero dá quanto, gente? Quanto? 5 vezes 0 dá 0. Mais 10 dá quanto, querem? 10. Então, tá aqui. Então, você já descobriu que quando o x for 0, o y vale quanto? 10. Então, vamos marcar este ponto. 0 e 10. Quando o x for 0, o y vale 10. Vou marcar aqui, ó. Chama de um ponto P. Pronto, tá aqui. Agora, o que eu quero agora? Qual é o valor de x para que o y dê 0? O que eu faço? Eu zero meu y. Se o y vale 0, passa para lá, menos 10 é igual a 5x, x vai ser igual a quanto? Menos 2. Vamos ver se está certo? Põe um menos 2 aqui. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 com 10 deu quanto? 0. Quando o x for menos 2, vou marcar esse ponto Q aqui. Ponto P. Aqui 10 e aqui menos 2. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu poderia ter chutado outros valores, querem? Poderia. Eu poderia ter chutado menos 1, menos 1,5, 2, 3, 5, 10. Posso? Posso, porque qual é o campo que eu tenho? Então, poder chutar quaisquer números de x que eu quisesse. Então, vamos unir esses dois pontos. Quando eu unir esses dois pontos, aqui está o gráfico unido, porque agora ficou uma reta. E vou explicar melhor de novo. Repara, este ponto tem este x aqui e este y. Este ponto aqui tem esse x e esse y. Ou seja, eu posso pegar quaisquer valores de x que eu quiser. Se eu posso pegar qualquer valor de x, eu posso unir todos os pontos formando uma reta. Ponto final. Isso apenas porque é de reais em reais. Glauco, se não for de reais em reais, calma que eu vou explicar para vocês. Então, vou limpar esse desenho só um pouquinho. Vou fazer uma coisa diferente. Só vou aumentar o desenho aqui para a gente. Pera. Vai ficar um pouco mais elegante o que eu quero desenhar para vocês. Espera aí. Vocês vão ver que show que vai ser aprender isso desse jeito. Ei, Betinho, tem muito que aprender o quadro ainda. Né? Quer? Eu não quero sua opinião, falou? É. Oi? Controvérsias. Você vai ver. O tanto de flexão que você vai pagar, você vai ter controvérsias também. Você vai sair daqui dizendo, Betinho, o quadro dele é horrível. Horrível. Claro que não é nenhuma persuasão minha para cima de você, né? Óbvio, né? Betinho. Vocês aí que alguém falar que o quadro do Betinho é melhor que o meu, rapaz, é a morte. Olha aqui, galera. Olha o que eu fiz com vocês. Essa reta que foi formada por esses dois pontos P e Q, repare que essa reta ela faz um ângulo aqui com o eixo do X. Deixa quieto. Deixa esse ângulo quietinho aí. Deixa ele quietinho. Fala nada dele não. Deixa só ele olhando para vocês aí. Deixa ele só olhando. Agora, vamos fazer o desenho dessa outra função. Então, Glauco, por que você fez isso mesmo? Para que eu descubra sempre onde o gráfico corta o eixo do X. Onde é que ela corta o eixo do X? Quando o Y for 0. Onde é que corta o eixo do Y? Quando o X for 0. Ponto. Simplesinho. Vem para cá de novo. Quando o X for 0, menos 2 vezes 0 dá 0. 0 com 8, quando acerta as contas, dá 8. E, para tornar o Y 0, eu zero meu Y. 0 troca aqui por 0.
0 é igual a menos 2x mais 8, 2x é igual a 8, x é igual a 4. Conclusão. Olha como é que vai estar o nosso desenho aqui agora. Aqui é o 8 e aqui é o 4. Chamar de um ponto P e um ponto Q de novo. Aqui. Reparem que, olha aqui para vocês aqui, João, reparem uma coisa na tela. A reta, aqui está o eixo do X, aqui está a reta R. Presta atenção vocês aqui, Keren e Jéssica. Repara que a reta faz dois ângulos com o eixo do X, o maior e o menor. Eu quero que vocês fiquem sempre atentos ao menor ângulo que a reta faz com o eixo do X. Marquei aqui. Mesma coisa aqui. O menor ângulo está aqui, ó. Chama de ângulo θ. Pronto. Então vamos olhar os dois desenhos. Os dois desenhos eu vi uma reta, vou sair aqui da tela já já. Os dois desenhos são uma reta. Glauco, por que é uma reta? É uma reta, vou colocar bem claro aqui, ó, gráfico. Uma reta, pois é de reais em reais. Glauco, agora vem um detalhezinho, vamos fazer aqui, já eu vou fazer, olha aqui esse exemplo aqui, um rascunho aqui só, galera. Se eu fizer assim, ó, f definida de naturais em reais, tal que f de x seja 5x mais 10. A mesma, olha para cá todo mundo, galera, a mesma lei de formação desta e dessa, mas olha o campo de existência, de naturais em reais, e aqui quem é? Parece que não é muita coisa, é totalmente diferente, quer ver? Vamos lá? Aquela tabelinha chuta, se você colocar x menos 1, o x menos 1 aqui, ó, o menos 1, ele gera um ponto, porque o menos 1 está dentro dos reais. Jéssica, menos 1 está aqui dentro? Menos 1 está aqui dentro, Keren? Então já não posso usar o zero. Eu só posso usar de onde para onde, gente? Do zero para frente. Quais são os x que você pode usar? 0, 1, 2, 3. Então como é que vai ficar o gráfico? x for 0, 5 vezes 0, dá 0. Com mais 10, 10. Agora, quando x for 1, 5 vezes 1, 5. Com 10, 15. x1, y15. Quando x for 2, 5 vezes 2, 10. Com 10, 20. Por que eu não posso unir? Porque se eu unir, primeiro, eu estou pegando já x negativo, que eu não tenho x negativo. E se eu unir, aqui é o x0 e aqui é 1. Eu estou pegando o x 0,1, 0,2, 0,3, que não está no campo do quê? Dos naturais. E aí o gráfico, apesar de ser uma função de qual grau, gente? Primeiro grau, não será uma reta. Será um conjunto de pontos alinhados. E não será uma reta. Será pontinho, 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 pontinho. Mas eu não posso uni-los. E é uma função de qual grau mesmo, gente? Mas não tem como gráfico uma? Então só será uma reta se for de quem em quem? E aí você imagina que cai isso na tua prova. Vamos lá, vamos pegar uma brincadeirinha? Caiu lá na prova assim, ó. Prova da SpaceX. Aqui, 2x mais 5. A pergunta é, o gráfico da seguinte função é, letra A, reta. Vai todo mundo em quê? Letra A, reta, é a de abestado. Tá? A de estude com Glauco no ano que vem. Estude com Glauco no ano que vem. Então, isso é uma função de qual grau, gente? Então, a lei de formação de primeiro grau, mas o domínio não é de reais em? Então, não permite que a função seja uma linha reta, e sim o quê? Um conjunto de pontos alinhados. Glauco, e se fosse assim, os inteiros? Tudo bem, os inteiros? Então, você pode usar o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, 2 e o 3. Vai ficar ponto, 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 ponto. Um monte de ponto também. Apenas não vai ser o quê? Unidos. Então, só será uma reta quando for de quem em quem? Mas, Glauco, isso no livro está dito de forma escondida. Funções reais de primeiro grau. O que é uma função real de primeiro grau? É quando ela é de reais em reais. Então, não caiam mais nesse pega. Uma função de primeiro grau só terá como gráfico uma reta se for de reais em reais. Aluno meu não fala besteira. Agora, se na prova tiver escrito uma função real de primeiro grau, uma função real já subentende que é de real em real. Agora, uma função de primeiro grau, ele só está te dando a lei de
formação. Não entre nesse pega, pelo amor de Deus. Já já vou escrever isso no quadro de forma explícita, quando é ou não um gráfico, uma reta. Foi só uma curiosidade. Agora, vamos analisar um detalhezinho aqui. Por que que o gráfico aqui também foi uma reta nesse desenho? Por que que foi uma reta também aqui, gente? Porque foi de quem? De reais em? Agora eu quero que a gente analise o gráfico. Análise. Gente, olha só. Onde é que a reta, vamos chamar de reta R e reta T, aqui. Onde é que a reta R cortou o eixo do Y aqui, gente? Em que ponto? 10. Olha a curiosidade, 10, 10. Onde é que esta reta cortou o eixo do Y? 8 e 8. Tem alguma coisa a ver aí. Segura. Então, primeira coisa, o que que chama-se na função de AX mais B? O que que você vai chamar de B? O B chama-se coeficiente linear. Repara, o que que é o nosso B? O nome disso aqui, gente, ó, coeficiente chamado linear. O que que o coeficiente linear mostra? Onde a linha, onde a função intercepta o eixo do quê? Do Y. Aqui é 10, aqui é 10. Então eu não tô fazendo você decorar, estou fazendo você ver. Vem para cá. Onde é que ela corta o eixo do nosso Y aqui? 8. E aqui também foi quanto? 8. Então, coeficiente linear, vamos escrever aqui, ó, onde corta o eixo do Y. E calma que vocês vão aprender mais coisa. Agora, olha um detalhezinho aqui. Coeficiente angular. Olha um detalhezinho aqui. O A, como é que é o nome que eu estou dando para o A aí, gente? Coeficiente o quê? Beleza. Se é coeficiente angular, deve ter a ver com o quê? Com ângulo. E eu desenhei dois ângulos. Este ângulo e este ângulo. Aí não tem nada a ver. Ah, o cara fala o coeficiente linear onde corta o eixo do Y. Aí vem o bisonho, eu já sei. Coeficiente angular onde corta o eixo do... Não tem nada a ver. Quanto é que é o valor aqui? 5 e não cortou no 5. Então, por favor, não bisonha. Igual aquele aluno, não, a conclusão aí, mas se o linear corta o eixo do Y, o angular onde corta o eixo do X. Não. Não. Olha lá. Quanto é que foi aqui o nosso coeficiente angular? Menos 2 e cortou onde? Mas vamos explicar então o que é o coeficiente angular. Vamos olhar um detalhezinho bem simples primeiro, depois eu vou fazer uma teoria. Preste atenção. Lembra que eu falei para você olhar o ângulo? Então eu quero que vocês façam um detalhezinho. Tira para cá. Vamos tirar esse triângulo retângulo que está aqui dentro? Olha que coisa curiosa. Preste atenção agora, hein, galera? Aqueles que um dia decoraram, hein? Preste atenção comigo. Olha aqui. Jéssica, me ajuda aqui, por favor, Jéssica. Esse é um triângulo retângulo, concorda, Jéssica? Onde isso é hipotenusa e aqui são meus catetos. Quanto mede este cateto aqui, Jéssica? Ó. Isso. A Jéssica respondeu menos 2, mas todo mundo responde. Vamos lá, cateto não é tamanho? Tamanho tem negativo? Então, quanto é que vale o cateto, galera? 2, porque ela vai do 0 ao menos 2. Tamanho é sempre positivo. Não tem como eu andar menos 2 metros. Então, lembra, cateto é valor absoluto. Então, quanto mede esse cateto aqui, gente? Valeu quanto? 2. E quanto vale este outro cateto aqui, querem? 10. Beleza. Grava isso aí. Ó, isso tudo que eu estou fazendo, demonstrando sem decorar. Tem ou não tem outro triângulo retângulo ali também? Então, olha lá. Vamos tirar também esse triângulo retângulo daqui, para a gente dar uma olhadinha. Ó, aqui, aqui, e aqui está o meu ângulo θ. De novo, 90 graus aqui. Quanto vale este cateto? Já daqui a pouco, sim, alguém me perguntou, a questão é obrigada a dar o campo de partida? Sim, a pergunta já começa a entender quem está estudando. Sempre, ele tem que dar sempre o campo de partida. Sempre, sempre, sempre. Você não vai falar nada, nada.
É que nem o seguinte, não, hoje eu vou jogar vôlei, eu vou chamar o Giba para jogar comigo. O Giba nem tá perto de mim para jogar vôlei comigo, como é que eu vou jogar? Vou passar pro espírito do Giba? Não existe isso. Então o campo de partida tem que ser dado. Por isso, como é que vai estar na prova? Uma função real. Quando ele falar uma função real, já é de reais em reais. Se ele não disser nada, ele vai dizer uma função de natural em real, de inteiros em real. Mas se nada for dito e só colocar a função f de x é igual a 5x mais 2, nada pode se afirmar a respeito daquela função. Nada. Você só tem uma lei de formação. Mas a lei de formação depende do teu x. E o x depende do meu campo de partida. Por isso que eu tenho que ter isso. Então quem vê cara, como é que é mesmo, gente? Não vê o quê? Então não olhe para a lei de formação. Olhe primeiro para o campo para a definição da minha função. Vem para cá. Quanto é que mede esses catetos? Me ajuda aqui, Keren. Quanto é que mede esse cateto? 4. E, Jéssica, quanto mede o outro cateto? Então, vamos aqui, ó. 8 equivale quanto? 4. Galera, existe uma coisa na trigonometria básica, que são os conceitos principais, que são seno, cosseno e tangente. O que é a tangente de um ângulo? É o quê? O cateto o quê? Oposto pelo cateto adjacente. Olha um detalhezinho aqui. Me dá a tangente do ângulo θ aqui. Tangente do θ. Cateto quem? Oposto que mede quanto? 10. E o adjacente vale quanto? 2. 10 sobre 2 vale quanto? 5. E olha o 5 aparecendo aqui, ó. Guarda aí. Agora aqui. Quanto é que é a tangente do ângulo θ, senhores? Cateto o quê? Oposto pelo cateto o quê? Quanto é que é 8 dividido por 4? E olha o 2 aqui aparecendo. Então, pera, que por que ele é coeficiente angular? Porque tem a ver com o quê? Com a tangente do menor ângulo que a reta faz com o eixo do quê? Do x. Mas, Glauco, aqui deu menos 2. Calminha que eu vou explicar a diferença, o que é para vocês. Então, primeiro, vamos entender melhor? O que é o coeficiente linear? Olhando o desenho. O desenho mostra que o linear é onde a função corta o eixo de quem? Do y. Pronto. O que é o nosso coeficiente angular de uma forma, por enquanto, muito fácil? É a tangente do menor ângulo que a reta faz, com o eixo do x. Então, vou colocar aqui por enquanto, ó. Repara um detalhezinho. Vamos colocar um detalhe? Repara aqui comigo. Senhores, o que é uma função crescente e uma função decrescente? Sem decoreba. Vamos lá? Olha só. Olhando essa função aqui, por isso que eu vou encher o quadro de coisinha, depois não vou fazer um print do quadro. Olha essa função que eu tenho aqui. Vamos fazer um detalhezinho aqui no cantinho, ó. Na primeira função, f de x é igual a 5x mais 10. E a outra função, f de x, é igual a menos 2x mais 8. Me ajuda aqui, galera, ó. Vamos chutar valores de x para você entender um detalhe. Vamos supor que eu chuto f menos 1, f de 0, f de 3. Repara uma coisa comigo. Keren e Jéssica, do menos 1 para o 0, o x aumentou ou diminuiu? Do 0 para o 3, o x aumentou ou diminuiu? Beleza, repare que eu estou escolhendo valores de x que estão aumentando. Mesma coisa, f de 2, f de 4, vamos fazer assim, ó. F, escolheu os mesmos valores. De novo, os valores de x estão aumentando ou diminuindo? Vamos colocar agora os valores de y. Quanto é que é o f de menos 1? Peraí, vamos ver, lembrar? Menos 1 está nos reais? Tá, então posso calcular. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 com 10, 5. 0 vezes 5. 0. 0 com 10. Pergunta a vocês, o x aumentou e o y? Função crescente. Aumenta o x, o y aumenta. Função crescente. Vamos continuar? Aumenta para 3 agora. Quanto é que é 5 vezes 3? 15. 15 com 10 deu quanto? Então, o que é uma função crescente? Se o x aumenta, o y também quem? Aumenta. Por isso que a função cresce à medida que cresce o valor do meu domínio. Ou seja,
Aumentei o x e o y aumentou. Vamos ver aqui agora? Jéssica, f de menos 1. Como é que eu vou saber se o menos 1 pode ser usado? Menos 1 está nos reais? Então, menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 com 8, 10. F de 0, Jéssica. Menos 2 vezes 0. 0. 0 com 8 deu quanto? Repara, o x foi de onde para onde? Do menos 1 para o... O x aumentou ou diminuiu? E o y? Quando o x aumenta e o y diminui, isso é uma função chamada decrescente. Agora, f de 3. Do 0 para o 3, o x aumentou ou diminuiu? Aumentou. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 com 8 dá quanto? 2. Reparem, o x o que, senhores? Aumentou e o y o quê? Então, está bem claro agora que é uma função crescente e uma função o quê? Decrescente. Isso vale para todas as funções? Todas. Mas tem funções que vamos classificar quanto a monotonia. Calma que eu vou dar uma dica para vocês. Vamos fazer uma malandragem? Repara aqui. Tá vendo os dois desenhos? Repare aqui comigo, os dois desenhos. Vocês vão, sempre que tiver um desenho, sempre, em qualquer função, desenha uma seta entrando no desenho pelo canto esquerdo do desenho. Vou repetir. Você vai desenhar uma seta entrando no desenho pelo canto esquerdo. Canto esquerdo, canto direito. Vamos desenhar uma seta entrando aqui. Ó, uma seta. Essa setinha está só o quê? Subindo ou descendo? Uma função chamada crescente. Ponto. Porque à medida que a seta vai para lá, o x anda para lá e o y vai para onde? Para cima, função crescente. Cadê o canto esquerdo? Canto esquerdo e canto direito. Desenha uma seta entrando no teu desenho. A seta está subindo ou está descendo? Função o quê? Decrescente. Então, esta função aqui, ó, é uma função chamada crescente. E essa função aqui, senhores? Presta atenção agora na mágica. Para agora. Presta bastante atenção aqui, a Jéssica e a Keren aqui, e vocês em casa. Para. Olha um detalhezinho. Qual é a conclusão disso? Conclusão. Quanto é que é o coeficiente angular aqui? 5. Ele é positivo ou negativo? Todas as vezes que o coeficiente angular de uma função de primeiro grau for positivo, isso me trará uma função chamada crescente. Ponto. E esse coeficiente angular, ele é positivo ou negativo? E toda vez que uma função tiver coeficiente angular negativo, uma função de primeiro grau, ela vai ser o quê? Então vejam, repetindo, por que eu estou explicando tudo isso? Vem cá comigo. Quanto é que deu a tangente do ângulo? 5. E a função é crescente ou decrescente? Crescente, então você vai pôr na equação mais 5. Agora olha o desenho, a função é crescente ou decrescente? Decrescente. E a tangente do ângulo deu quanto? Se ela é decrescente, você vai levar para a equação que valor? Menos 2. Para dizer que é o coeficiente angular o quê? Negativo. Então, na função crescente, o coeficiente angular é o quê, gente? Positivo. E na função decrescente, o coeficiente angular é o quê? Negativo. Não é o Glauco quem está dizendo, é o próprio desenho. Isso é um exemplo numérico. Eu vou apagar já e vou pôr um exemplo só de letras para vocês entenderem melhor. Vamos recapitular. De novo. Recapitular tudo que eu falei aqui antes de a gente printar o quadro e explicar de novo por meio de um outro exemplo. Não precisa nem ter dúvida não, segura aí. Eu preciso de outra canetinha preta, por favor, Rony ou Leozão. Olha aqui. Vamos recapitular? Olhando para cá para essa função, quanto é que vale o coeficiente angular? 5 e o linear 10. O que significa, por enquanto, o coeficiente angular? A tangente do menor ângulo que a reta faz com o eixo x, por enquanto. Quando o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. O 10, coeficiente linear, onde cortou o eixo do y, ponto. Coeficiente linear negativo, a função é o quê? Decrescente. Onde é que ela cortou o eixo do y? 8. Onde é que ela cortou, obrigado, Léo. Onde é que ela cortou o eixo do y? 10. Coeficiente linear, onde corta o eixo do y? Coeficiente linear, onde corta o eixo do y. Agora, a tangente do ângulo é o coeficiente angular. Quando a reta é crescente, o angular vai ser positivo. E quando o coeficiente
a reta é decrescente, o coeficiente angular vai ser negativo. E aqui, o coeficiente angular é o quê? Positivo. E tudo vem da tangente do ângulo junto com a sua análise. Mas tudo bem. O que eu coloquei? O que é uma função crescente? Põe a setinha, ela sobe. Põe a setinha, ela desce. Então, agora o que eu vou fazer? Mais um exemplo para a gente ver se a gente entendeu o que eu estou fazendo. Então, recapitulando. A função do primeiro grau, adianta ver só a lei de formação, Jéssica e Kelly? Adianta ver só isso? Você precisa ver o quê? O campo de partida, o campo de... Porque quem vê cara não vê o quê? Então, se um aluno meu olhar para uma porra dessa e falar que f de 2 é trocar o x por 2, eu morro. Porque eu não posso matar vocês. Então, f de 2, deixa eu ver se o 2 eu posso usar. Então, lembrem disso. Quem vê cara não vê o quê, galera? Coração, pelo amor de Deus. Primeiro isso, para depois pensar em fazer conta, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos lá. Printou para mim, né, Rony? Beleza? Então, agora eu vou apagar aqui, vamos fazer mais um exemplo. Calma, calminha, que tudo isso vai ficar mais claro agora. Isso aqui foi um brainstorm. Mas, por enquanto, tá ficando tranquilo aqui, gente? Beleza? Agora um detalhe. A gente falou que quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. Nós vamos ver o que significa o A da maneira correta. Vamos ver agora o que significa o A da maneira correta. Então, eu vou apagar e preste atenção, crianças. Preste atenção. Daqui a pouco, nós que der um intervalo, que vai ser 1h30 da tarde, tá? Não, ninguém tem fome aqui. Você está com fome, Keren? Você está com fome, ô Jéssica? Não. Vocês estão com frio aqui na sala? Tá bem aí? Professor, se eu diminuir o valor de X, o valor de Y aumenta nesse caso? Sim. Eu vou falar já isso aí. Olha a pergunta bacana. Quando você aumenta o valor de X e o Y aumenta, ou diminui o X e o Y diminui, ou seja, a variação do Y segue a variação do X, a função é crescente. Vai ficar claro. Subiu o X, subiu o Y, crescente. Diminuiu o X, diminuiu o Y, a função é crescente. Agora, se eu aumento o X e o Y diminui, ou diminui o X e o Y aumenta, a função decrescente. Vou deixar isso bem claro já para você, mas é exatamente isso que você colocou, tá? Vamos lá. Como eu consigo... Eu não entendi. Como eu consigo... Ô, Carlos, calma. Como é que eu consigo ligar na geometria analítica? Calma, bebê. Você está apressado. Titio vai te ensinar, neném. Calma. Cara nervoso, estressado, né? É assim. Os cara, Deus fez o mundo em 7 dias e quer que eu aprenda tudo em 2 horas. Calma, bebê, calma. Vou dar outro exemplo aqui agora, ó. Vou responder a vocês. Olha agora de uma forma geral, ó. Olha o que é lindo aprender agora. Vocês vão morrer de rir agora. Vamos lá. Ai, ai, como é linda essa matéria. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Ai, ai, é romântica essa matéria. Hoje você vai acabar a aula e vai querer dar aula para o seu namorado, para sua namorada. Aí você vai ver. Também se ele não quiser aprender contigo, acabou o namoro. Já é, não presta. Para ser namorado ou namorada de aluna do curso Glauco-Laser. De novo, f de x... Definido de quem em quem, gente? O que eu estou escrevendo aqui, ó? De quem em quem? De reais em? Tá, vamos lá. Leozão tá me filmando aqui, tem que fazer umas histórias, né, Léo? Ô, Léo, depois eu vou te dar meu telefone, abre e põe filma para mim no meu story, tá? Tá aqui, eu vou te dar já. Deixa eu só encher o quadro aqui melhor que você vai tirar, tá, Léo? Então, vamos voltar aqui que essa letra não ficou boa. Aqui, ó. Ó. F definido de reais em reais. Então, aqui. Vamos agora tomar um susto para aprender de maneira bonita? Quando eu coloco números, eu vou falar uma coisa, vocês vão se assustar. Não é matemática. Número é um exemplo da matemática. Quando você trabalha com variáveis, é matemática. Agora vocês vão aprender função de primeiro grau. Quando eu ponho números, eu estou exemplificando. Quando eu ponho variáveis, você está entendendo que é uma função de primeiro grau. Então, presta atenção agora no que eu vou fazer. Nós temos 2 eixos cartesianos. O que eu falei para vocês aprenderem? Sempre eu preciso descobrir o que, Kelly e Jéssica? Os pontos onde os gráficos cortam o eixo do quê? Do x e do? Para isso, vamos entender, galera? Todos os pontos aqui, ó, tem x igual a 0. Então, sempre
Eu vou pôr o x igual a zero, para descobrir onde o gráfico corta o eixo do y. E todos os pontinhos aqui, ó, tem y iguais a zero. Eu vou zerar meu y. Para tanto, vamos ver o que eu vou fazer? Vejam bem aqui. Vou até fazer levar o desenho para lá. Rapidinho, olha aqui, ó. Se, vem para cá. Se x é igual a zero, vamos calcular o f de zero. Me ajuda a fazer essa conta aqui. Quanto é que é f de zero? Quanto é que é zero vezes a? Zero mais b dá quanto? B. Olha o ponto que eu tenho. x0, y quanto? B. Bacana esse pontinho. Agora, eu quero descobrir qual é o valor de x para o y dar zero. Se y é igual a zero, olha o que eu vou fazer. 0 é igual a x mais b. Com isso, quanto é que vai dar o meu x? Vamos fazer a continha? Ó, menos b passa para cá. Menos b é igual a vezes x. O x é menos b sobre a. Então, eu tenho o seguinte pontinho. Esse pontinho que eu vou ter menos b sobre a e zero. Mas, Glauco, para que serve isso? Para nada, vocês vão ver. Olha um detalhezinho aqui agora. Vamos colocar aqui. Calma, vocês em casa, não se desesperem. Devagarzinho vocês vão ver que toda a matéria de geometria analítica de reta está estudada, toda. Aí você vai falar, não creio. Eu sou picareta assim mesmo. Vamos lá? Olha aqui, vamos me ajudar esses pontinhos aqui? Ó. Quais foram os pontos que eu tenho? Quando x é quanto? Quanto é que é o y? Então, vou marcar aqui, ó, 0 e b. 0 e b. Pronto. E vem cá, me dá outro ponto. Quando x for quanto? Aqui, ó, quando x for quanto? Menos b sobre a, o y é quanto? Vou marcar aqui, ó, um valor qualquer. Menos b sobre a. O campo é de quem em quem? Posso unir, então, os dois pontinhos? Posso unir os dois pontinhos. E olha como é que vai ficar meu desenho. Aqui, está minha reta R. Lembra aqui que tem um ângulo θ? Não é isso? Vamos revisar? O que era o B mesmo? É onde cortava o eixo do quê? Onde é que está cortando o eixo do Y? Lá no B. Por isso que chama-se coeficiente o quê? Linear. Então está mostrando aqui, ó, o B. Coeficiente, quem, senhores? Linear. É onde corta o eixo do X. Vocês se lembram o que era o coeficiente angular? Era o que mesmo? A tangente do ângulo do menor ângulo. Vamos tirar aqui o nosso triângulo retângulo? Tira o triângulo retângulo para cá, ó. Vamos lá, Jéssica. Não pode errar de novo não, hein, Jéssica? Se errar agora, o Gabriel paga, de sacanagem. Acerta, me ajuda, Jéssica. Jéssica, quanto vale esse cateto? B. E Jéssica, quanto vale esse cateto? Perfeito, B sobre A. E olha que coisa mais linda que vai aparecer na tela dos senhores. O que é a tangente do ângulo? Cateto quem? Oposto sobre cateto quem? Quem é o cateto oposto? B. E quem é o cateto adjacente? B sobre A. Divisão de fração, o que você vai fazer? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conclusão, a tangente do ângulo θ é realmente, quem é? O nosso o quê? Coeficiente o quê? Angular. Está lá. Então não é só um mero caso numérico. Eu estou mostrando de forma literal agora o que significa o nosso coeficiente angular? A tangente do menor ângulo que a reta faz com o eixo do x. E aí o que a gente aprendeu? Aquela brincadeira. Essa reta aqui, ela está, nesse caso, crescente ou decrescente? Então seria um A positivo ou negativo? E se o desenho tivesse assim? Seria um A positivo ou negativo? Negativo, porque a reta está descendo, beleza? Então calma, segura um minutinho, segura. Vamos recapitular? Me ajuda aqui. Vamos falar de mais um pontinho importante? Mais um pontinho? Calminha. Vamos agora analisar este valor aqui, ó. Este valor aqui, ó. O Betinho não sabe fazer essas interrogações ainda não. Chupa, Betinho! Olha só. O que significa isso? O que é o menos B sobre A? Não precisa decorar nada.
Mas repara, o B é onde o gráfico cortou o eixo do quê? Do Y. O A é a tangente do ângulo, mas nós não falamos deste ponto, onde está cortando o quê? O eixo do quê? Do X. Isso, senhores, em funções, sejam elas quaisquer, chama-se raiz de uma função. O que é uma raiz de uma função? É o valor do meu domínio, quando y igual a quanto, gente? 0. Por isso esse ponto é extremamente importante. E aqui, então, olha só. O que é a raiz de uma função? Vamos lá? Como é que vocês explicariam para mim, vocês aí em casa, que fala raiz, como é que você explicaria para mim, ô Jéssica, o que é a raiz de uma função? Vamos lá. Vamos explicar de duas maneiras? Primeiro, graficamente, é onde a função corta o eixo do quê? E aí, quantas vezes cortou aqui? Função de? Se ela cortar duas vezes, função de? Se cortar três vezes, função de? Terceiro grau. Isso é um teorema fundamental da álgebra, na matéria de equações algébricas. O número de raízes mostra quantas reais, vai mostrar quantas vezes corta o eixo do x. Gozado, olha aqui nessa função aqui. Cortou o eixo do x quantas vezes? É uma função que tem quantas raízes reais? Duas. Uma função de segundo grau. Glau, que agora? Tocou quantas vezes só? Duas, né? Uma vez só, não foi aqui, ó? Tocou aqui, ó. Aí vocês vão aprender que as duas raízes são reais e iguais. E se o gráfico for assim? Cortou alguma vez o eixo do x? É uma raiz que não tem função, não tem raiz, uma função que não tem raiz real. Ponto. Nós vamos falar isso ao longo do curso de matemática. Então vem para cá. O que é uma raiz? Primeira maneira de entender. Graficamente, como é que eu entendo graficamente? E quando corta o eixo do quem? Local que corta o eixo do x, ok? Raiz real. Tudo bem, isso é graficamente. E agora, matematicamente, como é que você calcula? O que é matematicamente, galera? A raiz é o quê? O valor do, olha aqui, domínio ou imagem? Domínio quando a imagem é igual a quanto? Por isso que você sempre zera as funções para calcular as suas o quê? Raízes. Você está zerando as funções para achar as raízes. Então é o quê? Valor do domínio. Ou seja, x, que torna a imagem igual a 0. Então, vamos lá? Olha só. O que é a raiz de uma função? Graficamente é o quê? É onde corta o eixo do... Mas, claro, a raiz real, porque você vai ter funções de segundo grau que não cortam o eixo do x, é porque não tem raiz real. Nós vamos explicar isso aqui. E olha um detalhezinho. Matematicamente é o quê? É o valor do domínio, x, que torna a imagem igual a quanto? 0. Ou seja, vamos entender aqui, se vocês entendem o linguajar, se f de alfa é igual a 0, então alfa é raiz. F de 5 é 0, F de 2 é 0. O valor do domínio que torna a imagem igual a 0, porque vai dizer que esse alfa é uma raiz da minha função. Então, Rony, printa para mim quarto gráfico, quarto quadro. E eu vou voltar, por exemplo, numérico agora. Vou voltar, por exemplo, numérico. Até aqui tudo bem? O que eu fiz, galera? Eu dei dois exemplos numéricos de uma função, para você entender o A e o B. Estou repetindo 1000 vezes. Agora vem para a parte teórica bonita. O que significa coeficiente linear, de novo? O B, onde corta o eixo do quê? Do Y. Coeficiente angular é a tangente do ângulo, menor ângulo, e a raiz é onde corta o eixo do quê? Do x, beleza? Então vamos começar, vamos fazer outra coisa aqui de novo. Vou dar um outro exemplo agora com outro tipo de análise.
Vamos aqui agora a gente junto. Como é que a gente lê essa função, Jéssica? Função definida de quem em quem? Então, eu posso usar quaisquer valor de x? Então, eu posso unir os pontinhos para fazer o gráfico? Então, o gráfico é uma reta. Como é que é a lei de formação? Querem? Para calcular o x, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar 2 e o quê? Como é que é a lei de formação? Y igual a quem? 2x? Ou seja, a lei de formação é que o y igual a 2x menos 6. O que eu quero? Gráfico, eu quero coeficiente angular, linear, tangente do ângulo, vamos querer tudo. Quanto é que é o coeficiente linear? Vale quanto? Menos 6. Quanto é que é o angular? 2. Vamos trabalhar? Presta atenção. Sempre para montar o gráfico, como é que nós vamos fazer uma tabelinha? Quais são os valores que você vai descobrir? Chutar quem primeiro? Igual a 0. X, e depois também chutar quem igual a 0? Sempre. x0, me ajudem. Galera em casa, se o x for 0, quanto é que é 2 vezes 0? 0. 0 com menos 6, menos 6. Agora eu quero saber o valor do domínio para o y ficar 0. Eu quero a raiz. Qual é o valor que torna igual a 0? Põe 0. 0 é igual a 2x menos 6. 6 é igual a 2x. X é igual a quanto? Vamos ver se está certo? Quando x for 0, 2 vezes 0 dá 0, com menos 6 deu menos 6. Põe 3. 2 vezes 3, 6. Menos 6 é igual a quanto? 0. Então vamos fazer agora o desenho. Agora presta atenção vocês em casa que vamos tomar um sustinho agora, que alguém me perguntou de geometria analítica, o povo é apavorado. Em vez de prestar atenção no que eu estou falando, não, o cara está achando que sabe tudo isso aqui. Vamos lá comigo? É uma reta, não é isso? O gráfico não é uma reta? É ou não é? Vamos entender o seguinte? Uma reta necessita de quantos pontos para ser definida? Nesta reta, nesse ponto, eu posso passar quantas retas? Infinitas. Agora, se eu tenho 2 pontos, só posso passar quem? Então, por que eu escolho 2 pontos para vocês? Vamos chamar de um ponto P e um ponto Q. Vamos lá? Vamos marcar as coordenadas do ponto P. Quais são as coordenadas do ponto P? Quando x for quanto? 0, o y está dando quanto, galera? Menos 6. Então, x0, y, menos 6. Está aqui, ó. x0, y, menos 6. Marquei aqui. Aqui está a coordenada do nosso ponto P. Está aqui. E agora, quais são as coordenadas do ponto Q? Quando x for quanto? 3, o y é quanto? Então, x é 3 e o y é 0? 3. 3. E aqui vai ser o meu ponto Q. Tamo junto? Agora, o que eu faço? Unir, porque é uma função de quem em quem? De reais em reais. Parou. Vamos analisar agora aqui? Vamos lá. Onde é que esse desenho cortou o eixo do y? Onde é que cortou o eixo do y? O que o menos 6 é da minha função? Coeficiente o quê, senhores? Linear. Estamos juntos? Agora, cadê o ângulo que a reta fez com o eixo x? Olhando para cá, eu tenho os 2 ângulos aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu quero este ângulo menor, ó. Ângulo θ. Calcula para mim a tangente do ângulo θ, vamos lá? Cateto o quê mesmo, gente? Cateto oposto. Jéssica, quanto é que é o cateto oposto? 6. E querem, quanto é que é o cateto adjacente? 3. Quanto é que é 6 dividido por 3? O 2 estava na lei de formação? Olha o 2 lá. O 2 estava aqui, ó. Esse 2 está aqui. Estamos juntos aí? Agora, por que o 2 é positivo? Porque a função é crescente ou decrescente? Crescente. Então, agora, quanto é que é o nosso coeficiente linear da minha função? B vale quanto? Menos 6. Coeficiente angular deu quanto? Quanto é que é a raiz dessa função? Onde é que nós cortamos o eixo do x? 3. Agora, vamos fazer perguntas mais elaboradas. Ah, moleque! Agora eu quero saber se a função é crescente ou decrescente. Vamos lá? Ela é crescente ou decrescente?
Por dois motivos. A malandragem da setinha do Glauco, que a setinha só sobe. Outra malandragem, porque o A é positivo ou negativo. Agora vamos da maneira correta? Da maneira correta. Vamos calcular o f de 1. Quanto é que dá o f de 1 olhando para a função? Vamos lá aqui. 2 vezes 1, 2. 2 com menos 6. Agora escolhe um outro x maior. F de 2, quanto é que dá? 2 vezes 2, 4. 4 menos 6, deu quanto? F de 3. Quanto é que dá F de 3? 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. F de 4, 2. Gente, olha um detalhezinho. Agora querem que você está copiando, segura, para de copiar, vocês em casa, para também. Para, presta atenção agora. O x foi aumentando ou diminuindo? Então já sei que x foi aumentando e o y também foi o quê? Aumentando ou diminuindo? Menos 4, menos 2, foi aumentando, concorda? Quando o x aumenta e o y também aumenta, é uma função o quê? Crescente. Ou, vamos fazer o x, do 4 foi para o 3, do 3 foi para o 2, do 2 foi para o 1. Agora o x está diminuindo? Olha o y. Do 2 foi para o 0, do 0 também o y está o quê? Diminuindo. Ou seja, que é uma função crescente. Se, olha, cuidado com as cores que eu estou usando. Se x aumenta, y aumenta. Ou, se o x o quê? Diminui, o y também o quê? Isso é uma função chamada crescente. Agora, galera, em casa, vamos começar a aprender mais. Agora você vai começar a aprender certo. O A não significa porra nenhuma disso. Oi, Glauco? Então, vamos lá, o que é o A? Como é que é o nome do A mesmo? Coeficiente o quê? Angular. Aí você só aprendeu que se o A é positivo, a função é crescente. E se o A é negativo, função o quê? Beleza, agora eu pergunto, a função é crescente ou não? Essa aí. Cadê a taxa de crescimento da função? Taxa de crescimento? Que diabo é isso? Espera aí. Vamos pensar o seguinte, o que é uma velocidade de 2 metros por segundo? Eita, agora falou de física. Que eu ando 2 metros a cada segundo. Então, se eu saio do 0, em 1 segundo vou para o 2, para o 4, para o 6, gozado. A função cresceu ou não? Não cresceu? Vamos fazer uma brincadeira? Então, vem cá, me ajuda. Galera em casa. Daqui para cá, a função cresceu quantas unidades? 2, né? Uhum. Daqui para cá ela cresceu quantas unidades? E daqui para cá? Gozado. O que é o meu coeficiente angular? Valeu quanto? Porque ele mostra a taxa de quê? De crescimento da função. Ela cresce de 2 em 2 unidades à medida que o x cresce de 1 em 1. Então vejam bem, olha o detalhe importante aqui para vocês. X aumentou, o y também aumentou. X diminui, o y também diminui. Agora, qual é o significado? Vamos lá agora, eu vou explicar de novo. Qual é o agora começou a aula do Glauco. Do coeficiente angular. Vamos lá? Isso ninguém, eu aposto, quem está me assistindo aí, que veio de outro curso, nunca viu isso. Vamos lá? Qual é o significado do coeficiente angular? Primeiro, aquilo que todo mundo sabe, é o valor do A. Que lindo. Aí o cara pede aqui, qual é o coeficiente angular? 2. Lindo. Muito bom, né? Agora, maneira correta, o que é o coeficiente angular? A tangente do θ. Muita gente já não sabe disso. Estamos juntos? Outro. Se o A é positivo, a função é crescente ou decrescente? E se o A é positivo, a função é crescente. E se o A é negativo? Mas espera aí, você fala cresce. Se cresce, até crescer numa taxa. Repara, aqui, ó. Olha agora isto aqui, gente, ó. Olha lá. Qual é o grande significado do A? É a taxa de crescimento ou de decrescimento do valor de quem, senhores? Vamos lá, o Y aqui cresceu ou decresceu aqui? Olha, segue aqui. Menos 4 foi para onde? Que foi para onde? Que foi para onde?
Está crescendo ou decrescendo? De quanto em quanto? Então, esse é o meu coeficiente angular que mostra a taxa de crescimento da minha função. Segura. Crescimento ou taxa de decrescimento? Por enquanto, estamos juntos aqui? Vamos recapitular? Peguei um exemplo numérico. Coeficiente, olhando para cá de novo, coeficiente linear, menos 6. Coeficiente angular, 2. Corto o eixo do y no menos 2. É uma função crescente ou decrescente? Porque o a é positivo, então está inclinado desse jeito, beleza? Agora você entendeu que o y vai crescer de quantas em quantas unidades? À medida que você aumenta o x em uma unidade. Repara, galera em casa, deixa eu apagar aqui. Repara, pelo amor de Deus, repara aqui com o titio. Repara aqui. Olha com o tio, repara. Quer ver? Jéssica, escolhe um x qualquer que você queira. 3. Querem, vocês em casa, calcula f de 3 nessa função. O f de 3, 3 pode? Então f de 3 dá quanto? 0. Vamos aumentar uma única unidade? Vai para f de 4. Quanto é que é a taxa de crescimento mesmo? Eu aposto que ela vai para o 2, sem fazer conta, porque de 0 mais 2 dá 2. Agora, querem, pensa num outro x qualquer, mais de 20, acima de 20. 37, f de 37. Quanto é que é 37 vezes 2? Quanto? 74. 74 menos 6. Quanto é que é 74 menos 6? Vamos embora, gente? 88, beleza. 68. Agora, vai para o f de 38. Sabe que você precisa fazer conta? Dá quanto? 70. Ah, moleque, por quê? Eu aumentei o x de quantas unidades? Uma, e a taxa de crescimento vai me dizer. Olha que coisa interessante. Vocês vão ver onde eu vou chegar com vocês. Vamos ver? F de 38. 38 vezes 2, faz as contas, dá quanto? 76. 76 menos 6 deu quanto? Caraca! Deu sorte. Por que aumentou aqui? Aumentou de quantas unidades? Porque esse é a verdadeira taxa de crescimento ou decrescimento. Agora, onde eu quero chegar? Quer ver? Vamos imaginar uma questãozinha para vocês verem em prova? Preste atenção, gente. Vamos ver, hein? Galera, agora é onde vocês, o titio Glauco leva vocês em outro mundo. É outro mundo. Vejam. Olha o que eu vou fazer agora com vocês, gente. F de K, eu vou dizer que vale um valor M. Aí você fala, caraca, agora começou a complicar a minha vida. Eu estou afirmando que o F de K vale M. K é um valor de X, concorda? E o M? Um valor de Y qualquer? Vamos supor que o cara joga, olhando para essa função, aí ele pede, ache F de K mais 1. Eu aumentei o domínio em quantas unidades? E a função é crescente ou decrescente? Com qual taxa de crescimento? 2. Fica M o quê? Muita gente não tem nem noção disso. Glauco, peraí, eu não entendi. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar esse aqui agora, vou pôr um novo quadro. E aí eu já vou começar a mostrar para vocês como é que isso você ganha tempo em prova aprendendo o que é o coeficiente angular. Vamos recapitular. O que é o coeficiente angular mesmo? Vamos algumas explicações? Você em casa, para de copiar. Meninas, para de copiar. Quem copiar agora não passa no concurso, hein? Caraca, gorei. Larga a mão, larga a caneta. Faz, sai de mim, caneta. Sai que Deus não te pertence. Olha lá. O que é o coeficiente angular? Para muitos candidatos é o A. Lindo, bonitinho. E se o A é positivo, a função é crescente. E se o A é negativo, a função é decrescente. Já vamos colocar isso no quadro também. E aí? Primeira coisa que você já sabe mais do que os outros. Que o A é a tangente desse menor ângulo. Ó, tem um ângulo menor e o ângulo maior. Tangente do menor ângulo. E agora o mais importante, que o A, na verdade, é a taxa de quê? De crescimento ou de... Beleza, de uma função. Então, chegamos nisso. Vamos parar agora um minutinho? Repara. O que eu vou fazer? Olha como é que essa questão seria enorme se você não fizesse desse jeito. Quer ver? Vou apagar aqui. F de x era quanto? 2x menos 6, não é isso? Agora, ó, se f de k vale m, então f de k mais 1, ele quer que você calcule isso. Vamos fazer da maneira lenta.
poucos candidatos fariam uma questão como essa. Vamos lá? Maneira lenta. Primeira maneira. Preste atenção vocês em casa e já vou dar a dica da geometria analítica. Olha só. Primeira maneira. Ele quer calcular quem? F de K mais 1. É o que ele quer. E ele me deu quem? F de K que é igual a M. A primeira coisa quando se faz uma questão de matemática é começar pelo pedido. Então, peraí. Ele quer o F de K mais 1. O que eu vou fazer? Se fosse o F de 2, troca o X por 2. Se fosse o F de 3, troca o X por 3. Ele quer o F de quem? Então, troca lá o X por quem? K mais 1. Só que quando você troca por K mais 1, você vai ficar perdidinho. Por quê? Você vai chegar em que resposta? Ó, 2K. Quanto é que dá aqui? 2 menos 6 dá quanto? Menos 4. Aí você fala, eita porra, não vai estar isso na prova. Na prova vai estar em função de M. Aí você fala, ué, como é que eu faço? Esse é o meu pedido. Mas eu não usei ainda o quê? O dado da questão. Então aqui, pede-se. Agora, qual é o dado da questão mesmo que ele deu? Qual foi o dado? Deu F de quem? Ele chamou que o F de K é igual a quem? Então, vamos melhorar? F de K seria 2K menos 6. Troquei por K. E ele chamou isso de quem? De M. Então, de novo, quem é o F de K? Troca o X por K. Quem é o F de 3? Troca o X por 3. Quem é o F de K? 2K menos 6. Mas ele chamou que o F de K vale quanto? M. E ele pede isso. Agora, vamos lá? Olha o que eu vou fazer aqui agora com a gente. Fala, gozado, como é que eu vou resolver essas coisinhas? Coisa doida. Vamos lá? Você quer descobrir? Você não tem o K aqui? Você pode isolar o K aqui e substituir aqui, ou isolar o K e substituir aqui. Vamos lá? Quem é meu K aqui, ó? 2K igual a M mais 6. Quem é o K? M mais 6 dividido por 2. Chama de expressão 1, de expressão 2. Olha o tamanho da questãozinha, agora você põe 2 em 1. Vem comigo. Quanto é que fica o F de K mais 1? Que é igual a 2. Quanto é que é o K que você isolou? M mais 6 sobre 2, mais quanto? Menos 4. F de K mais 1, ficou quem? Ó, cancela. Quanto é que é M mais 6 menos 4? Então, vamos lá. Aí, a segunda maneira a gente vai fazer aqui em meia linha, tá? Primeira maneira, do jeito cabeça de bag, que a galera nem sabe fazer essa porra. Ele chora, ele vê uma questão dessa, a lágrima desce. Ele pensa, ai, ano que vem eu aprendo, porque esse ano não vai dar certo, não. Ele quer o F de K menos 1. Se ele pede o F de K menos 1, primeiro começa a calcular o F de K menos 1. Troca aqui por K menos 1. Se fosse F de abacaxi, troca para abacaxi. F do capeta, põe capeta. F de lua, põe lua. Então, F de K mais 1, pus K mais 1. Fiz isso, F de K mais 1 chegou aqui. Mas F de K mais 1 está dependendo de quem? E eu não sei quem é o K. Então, eu vou pegar o dado da questão e vou usar o dado. O dado você só usa depois que você fizer o pedido da questão. Você não fica olhando para cá, oh meu Deus, o que vou fazer com isso? Não, Deus não vai conversar com você. Vem para cá, aí você entende. O que é o F de K? Eu sei que o F de K é M. Mas como que eu calcularia o F de K? Põe o K aqui dentro, 2K menos 6. Mas o 2K menos 6 já me disse que é quanto? M. O que eu faço? Isolo o valor do K. Isolei o valor do K. Cheguei nisso. Agora o K assumiu esse valor aqui. O que você tem? Essa expressão está em função de quem? E aqui eu tenho K, eu ponho esse 2 aqui dentro. 2 que multiplica isso. E fiz a conta. Agora, usando segunda maneira, olha o que é aprender matemática, senhores. Vamos lá, essa função é uma função crescente ou decrescente? F de x é crescente. O que significa ser crescente? Que à medida que o x aumenta, o y também o quê? E a cada
uma unidade que o x aumenta, o y tem que crescer de quantas? 2, porque a taxa de quem? De crescimento. Taxa de crescimento é de quantas unidades, senhores? 2 unidades, concordas? Concordam? Beleza. Então, vamos lá? A cada domínio que cresce uma unidade, o y tem que crescer quanto? 2. Ele te deu uma base de referência. F de K ele chamou de quem? De M. Agora, ele pediu um novo domínio. Qual é o novo domínio? K mais quantas unidades? O domínio cresceu ou não de uma unidade? Se o domínio cresceu de uma imagem, a função não é crescente? Se a função é crescente, ela tem que crescer ou tem que diminuir? Crescer a partir daqui de quantas unidades? Morreu a questão. E aí, qual que é o mais curto? Né? Agora, você acha que o cara que vai fazer essa questão aqui, ó, por que ele fez? Ele fez entendendo o significado de quê? Coeficiente o quê? Taxa de crescimento e taxa de decrescimento. Vamos comigo? E se fosse f de k mais 2? Ele não cresce 2 unidades a cada unidade? Se aqui cresceu 2 unidades, quanto é que é 2 vezes 2? 4, ficaria quem? M mais 4. E aí você vai brincando com isso aqui. Geometria analítica. Galera, agora olha uma coisa linda surgindo na tela dos senhores. Pensa, agora é para acabar com os piques do Goiás tudo, ó. Olha uma observaçãozinha. Como é que era o gráfico mesmo? Vamos lá? Vamos fazer rapidinho? Quando eu vou fazer o gráfico, eu vou escolher quantos pontos, hein, galera? Quantos, Jéssica, querem? 2. Quais são? Tem alguns pontos importantes? Aquele que corta o eixo do Y e que corta o eixo do quê? Comigo, vocês em casa, galera, me ajudem, olha lá. Vamos fazer rápido? Quando x for 0, quanto é que é 2 vezes 0? Com menos 6, deu menos 6. Aqui. Agora vamos calcular a raiz. Como é que eu acho a raiz? Quando eu ponho y igual a 0. Se y for 0, 2x menos 6 igual a 0, x vale quanto? 3. Pergunta a vocês, olhando para cá, quantos pontos... Oh, meu Deus, aqui. Quantos pontos eu tenho aqui desta reta? Quantos pontos? 2? Beleza. Chama de ponto P e ponto Q. Tamo junto? Vamos esnobar a questão. Eu quero, por favor, Jéssica, eu quero quando x for 4. Calcula o y dessa função para mim, Jéssica. Vocês em casa, vamos lá, escolhe o y, calcula o y. Porque 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 6 deu 2, concordam? Agora eu quero esnobar ainda mais. Pega agora para mim. Querem? Quando x for menos 1 aqui, quanto é que é 2 vezes menos 1? Com menos 6 deu quanto? Menos 8. Então vocês concordam que o ponto A é 4 e 2. O ponto A está por aqui. E o ponto B é menos 1 e menos 8, está por aqui. Tamo junto? E olha aqui, todos eles estão ou não em cima da reta R? Então vejam um detalhezinho aqui. Fiquem atentos agora, galera. Vocês concordam que o ponto A e o ponto B pertencem a essa reta? Por quê? 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 6 deu 2, fechou. Menos 1. 2 vezes menos 1 dá quanto? Com menos 6 deu menos 8? Então, A e B estão ou não na mesma reta? Então, agora eu quero fazer melhor. Eu quero que vocês achem a equação da reta que tem esses dois pontos. Oi? Aí a matéria sai de função primeiro grau e entra para geometria o quê? Analítica, quando vai ser definir a equação de uma reta. Que vocês aprenderam por ioiô, michoxô. Aprenderam por determinante. Sabe o que você faz com ioiô, michoxô? Fala xoxô. Sabe o que você fala com determinante? Pra puta que pariu. Como é que tu aprendeu a fazer equação de reta com determinante? Esquece! Eu nunca, nesses 33 anos que eu dou aula, eu nunca falei ioiô, michoxô. Eu nunca falei equação de reta por determinante. Nunca. E vou morrer sem falar ioiô, michoxô ou equação de reta por determinante. Puta que o pariu. Desculpe se tem algum papai e mamãe aprendendo aí, ouvindo, porque não é possível. Então, vejam, vem comigo. Olha só.
Jéssica, pode fechar a porta aí para mim, por favor, agora? Olha só, olha aqui, galera, presta atenção. Ache a equação da reta que passe por A. Qual é? A é 4 e quem? E 2. E B quanto? Menos 1 e menos 8. Isso aqui já seria uma equação de geometria o quê? Analítica. Porque geometria analítica está falando de quem? De reta, não é isso? Mas, gente, veja a imbecilidade. Como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau de reais em reais? Como é que é mesmo? Como é que é o gráfico de uma reta? Então, a equação de uma reta tem que ser uma função de qual grau? Então, pensa bem. Olha lá, vamos lá. A função de primeiro grau tem como gráfico uma reta. Então, uma reta tem que ter como equação uma função de qual grau? Incrível. Aí o cara não entende, ele não consegue fazer os links. Vem com o Titi, vem com o Titi, vem com o Titi. Vamos lá? Solução. Glauco, isso é matéria de geometria analítica? Não, função de primeiro grau. Vamos lá comigo? Ele quer que você ache a equação de uma reta, não é isso? Então, vamos falar? Vamos dizer que a nossa reta R, ela é definida por uma equação. Uma equação de qual grau? E como é que é a equação de primeiro grau? AX mais B, MX mais N, abacaxi vezes X vezes banana, sei lá, KX mais D, o que você quiser. Vamos colocar aqui um exemplo? A, X mais quem, senhores? Mais B. Porque a reta tem como equação uma função de qual grau? Primeiro grau. Agora, vamos lá. O que está me dizendo? Quantos pontos pertencem à reta? Não são 2? Então, vem comigo. Se A pertence à reta R, o que eu posso afirmar? Que quando o X for quanto? O Y é quanto? Então, vou trocar o X por quanto? O X por quanto? 4 e o Y por quanto? Então, escreve para mim. 2 é igual a quem? 4A mais B. Mas vem cá, dá para resolver isso? Não, eu preciso de mais uma equação. E essa equação vem aonde? Com outro ponto. Então, de novo, se o ponto A pertence a R, o que eu falo? Quando x for 4, o Y vale quanto? 2, claro. Quando o x era 4, 2 vezes 4, 8. 8 menos 6 deu quanto? Então, quando o x é 4, o Y é quanto? 2. Acabei de fazer. Lembra que eu estou tentando achar o A e o B. Agora, qual é o outro ponto que também pertence? Se o ponto B pertence à reta R, como é que você vai falar? Quando o x vale quanto? Menos 1, y vale quanto? Troca o x por menos 8 e troca o x por menos 1 e ó, acabou a equação de reta. Menos 8 e aqui por menos 1. Pronto. Quando você faz isso, você chega num singelo, o que, senhores? Sisteminha de qual grau? Primeiro, isso é difícil de fazer ou é fácil? Então, vamos lá, vamos calcular, por exemplo, o B. Vamos multiplicar aqui por menos 1. Por menos 1. Quanto é que é menos com menos? 8 com 2, 10. Quanto é que é menos com menos? Mais A com 4A, 5A. E aqui? Menos B com B cancelou. Quanto é que é o nosso A? Gozado. Quanto é que é o A mesmo, né? 2. E agora volto A e mata quem? O B. B vai valer quanto? Volto A aqui 2. 4 vezes 2, 8. 6 2 menos 8? Menos 6. Assim, coisa mais ridícula. Quem é a reta R? Não é a X mais B? Quem é o A? Vale quanto? 2 e o B vale quanto? O que você fez? E aí? Onde é que eu usei ioiô, me xoxô? Onde é que eu usei determinante? Eu peguei 2 pontos e montei quem? A equação que passa por esses 2 pontos. Montei a mesma bichinha que vocês tinham ali. Como sobra um espaço gigante aqui, vamos fazer outro? Vamos fazer outro? Eu vou bolar de cabeça. Olha a função que eu quero. Menos x mais 5. Isso é uma função de primeiro grau. Para você definir uma reta, eu tenho que te dar quantos pontos? Então, vou bolar de cabeça? Outro exemplo. Ó, seja P... Querem me dar um x qualquer? Pensa um x qualquer. 3. Vamos pôr 3 aqui, ó. Menos 3 com mais 5 dá 2. Então, ponto P é 3 e 2 e Q. Agora, Jéssica, me dá outro x.
6. Quanto é que é menos 6 mais 5? Menos 1. 6 e menos 1. Então, seja P e Q pontos da reta T. Ache a equação da reta T. Pronto. O que você vai fazer? Eu tenho que te dar quantos pontos? 2. Já te dei 2 pontos? Já. E tem que achar a equação da reta. Se é uma reta, a reta tem como equação uma função de qual grau? Qual? Então, vamos bolar? Solução. A reta T tem que ter que tipo de equação? Equação de qual grau? AX o quê? Ah, mas não vou pôr AX mais, eu vou mudar, porque agora eu estou chique, agora eu estou no terceiro ano. MX mais N. Ó, que lindo! Mas continua sendo uma equação de qual grau? Lindo! Agora que eu preciso de quantos pontos, galera? Vocês em casa, quantos pontos que eu preciso? Quantos? Tenho 2 pontos ou não tenho? Vamos conversar? Vamos conversar com a questão? Se P pertence à reta T, o que o ponto P está conversando com você na sua casa? Quando x é quanto? 3, o y é quanto? Então, vou trocar o y por 2 e o x por quanto? Por 3. 2 é igual a 3m mais n. Pronto. Dá para achar o m e o n desse jeito? Não, porque eu tenho apenas uma equação com quantas incógnitas? 2. Para cada n eu tenho um m, para cada m eu tenho n, então eu vou ter um sistema possível, porém indeterminado. Então como é que eu vou amarrar? Me dá mais um ponto. E se Q pertence também à reta T, vocês em casa aí que eu não estou ouvindo, vai, diz para mim aí, vai lá. Se o ponto Q pertence à reta T, o que está dizendo? O que é mesmo, Jéssica? Está dizendo quando o quê? Quando x é quanto? Quando x é quanto? O y é quanto, galera? Incrível, a voz de Deus é a voz do povo, é a voz de Deus. Quando x é o quê? 6, o y é quanto? Menos 1. Menos 1 é igual a quem? 6m mais n. Caiu de novo num quê, gente? Aí eu vou resolver o sistema e achar o valor de quem? De m e quem? E n. Vou multiplicar aqui por menos 1. Menos 2 com menos 1 dá quanto? Menos 3 com 6m, menos 3m com 6m, 3m. Quanto é que é o m? Menos 1. Achei o m menos 1. Quando eu acho o m menos 1, traz para cá. Põe o m menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 2 com mais 3, 5. O n é igual a quanto? 5. E qual é a equação da reta T? É mx mais n. Vamos ver se está certo? Tira a prova real. Vai ficar só minha mão no quadro. Quando x for 3, o y tem que ser quanto? Quanto é que é menos 3 mais 5? Fechou? E qual outro? Querem? Quando x for quanto? O y tem que ser quanto? Quanto é que é menos 6 mais 5? Caraca, achei a equação do quê? Da reta. Eu usei ioiô, me xoxô? Usei determinante? Então alguém me perguntou, Glauco, como é que eu aplico isso em geometria analítica? Aplicou. O que você acabou de aprender? Equação de quê? De reta. Você pega 2 pontos e vem logo descobrir quem é a equação da reta. Pergunta a vocês, qual é o coeficiente angular desta reta? E qual é o linear? 5. Aí eu pergunto a vocês em casa, vamos de novo? Qual é o coeficiente angular? Menos 1. E ele deu positivo ou negativo? Negativo. Então a função é crescente ou decrescente? Vai de novo. Se ela é decrescente, ela tem uma taxa de crescimento ou de decrescimento? Então ela cresce ou decresce de 1 em 1? Ah, mas será que isso é verdade? Não estou acreditando que isso é verdade, não. Vamos ver se está verdade? Rony, esse eu não sei mais se o quadro é o 20º. Qual é o quadro agora? É o 6º? Oi? Já, que é isso, rapaz? Hoje vocês vão escrever 180 quadros. Olha lá. Printa para mim, Rony, por favor. Pronto? Então vamos ver se está certo. Aqui é uma função crescente ou decrescente mesmo? Vamos ver se a gente falou certo ou a gente é mentira. Vamos lá? A nossa reta T é um f de x. Como é que ficou a função? Menos x o quê? Mais 5. Qual é o coeficiente angular? Qual é o linear? Se o angular é negativo, ela é uma função crescente ou decrescente?
Se é decrescente, ela tem taxa de crescimento ou decrescimento? E decresce de quanto em quanto? Vamos lá, querem? Pensa um x qualquer que você quiser, por favor. 1? Beleza. Calcula f de 1, querem para mim? F de 1. Menos 1 mais... Fica nervoso quando eu pergunto. Menos 1 mais 5 dá quanto? 4. Tamo junto? Agora aumenta o x de uma unidade só. Vai para o F2. Quanto é que é menos 2 mais 5? Repara. Aumentou ou diminuiu? De quantas unidades? Menos 1. Por quê? Porque é o nosso coeficiente, a taxa de decrescimento da minha função. Vamos aumentar de novo. Vem agora para o F3. Vamos para o F7. Se o F for 7, menos 7 mais 5 dá quanto? Vai para o F de 8. Eu aumentei o x uma única unidade, mas a função é crescente ou decrescente? Se o x aumenta, o y vai ter que diminuir. Ele saiu do 7 e aumentei 1x. Então vai ter que diminuir também de quanto? Vamos lá? Quanto é que é menos 8 com 3? Menos 8 com 5? Aqui. Repara que daqui para cá você aumentou um valor. E daqui para cá você o quê? Diminuiu. Por quê? O que é a taxa de crescimento ou decrescimento? À medida que o x aumenta de unidade em unidade, o y diminui, nesse caso, de uma em uma unidade. Vamos ver se está certo? Do 1, vamos comigo, hein? Essa conta vai ser difícil. Ai, meu Deus do céu. Do 1 para o 8, o x aumentou quantas unidades? Do 1 para o 8 aumentou quanto? 7. Ai, ai, ai. Você tem uma banana e passa a ter 8 bananas na mão, as bananas cresceram em 7 unidades, não é isso, Keren? É isso. Foi só para isso que eu estou prestando atenção. Então, do 1 para o 8 eu cresci de 7. Agora, não cresci de 7, mas a função é crescente ou decrescente? Para cada unidade que o x cresce, o y decresce. Multiplica por menos 1. Quanto é que é 7 vezes menos 1? Sai do 4 e subtrai 7 unidades. Menos 3. Porque se daqui para cá eu aumentei 7, eu vou fazer a decréscimo de 7 vezes o menos 1. Pá, bateu lá facinho. Como é que é a forma geral da função do primeiro grau? F de x é igual a quem? Beleza. Vamos supor, se eu falei que é uma função real, é de reais em? Como é que é o gráfico dela? É uma reta. E é uma reta que pode ter dois tipos de inclinação. Ó, dois tipos de inclinação. A reta pode ser assim ou a reta pode ser assim. Em qual das duas retas ela é crescente? Malandragem, desenha a setinha subindo. Aqui a nossa função é uma função chamada crescente. Malandragem. Pega o canto esquerdo e desenha a seta entrando. Aqui a nossa função é uma função o quê? Decrescente. Estamos juntos? Se a função é crescente, é porque o y aumenta ou diminui? À medida que o x aumenta. Então, a gente entendeu que o coeficiente angular vai ter que ser um valor o quê? Positivo. E se a função é decrescente, nós concluímos que o coeficiente angular vai ser o quê? Negativo. Que valor é esse aqui, ó? Onde corta o eixo do y? É o A ou o B? É o coeficiente linear ou angular? Linear. Aqui também quem é? Linear. Quem é a tangente desse ângulo aqui assim? Coeficiente o quê? Linear ou angular? Pronto. E a tangente daquele ângulo θ é sempre nosso coeficiente angular.